Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este bonitão careca e marrom que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, Sala dos Jovens, onde o nosso foco, nossa missão, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. 47 assistidos, e nós estamos muito felizes aí com os resultados. Livro de Deuteronômio, este aqui é atribuído a Moisés. Nós estamos estudando esse livro grossão, conhecido como Bíblia Sagrada. Nós estamos aí hoje no nosso quarto encontro, nós vamos ler aí a partir do capítulo 7, e que Deus abençoe você nesta manhã de quarta-feira, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço especial para a Márcia Bier, a Luísa, o Ismael, você lembra do Ismael? E a tia Simone, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo, tá? Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca tudo aí por escrito, cada palavra, cada vírgula, cada acento circunflexo. E eu vou ter a honra de copiar tudo no meu super caderno, certo? Vamos passar para a leitura e as nossas reflexões aí desta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 4 de junho de 2025. Um abraço para o pessoal da área da saúde e os motoristas de aplicativo, os carreteiros, né? Um abraço para o meu tio, o Claudê, motorista de caminhão aí. E meu amigo, o Luiz Fernando, ele é serralheiro e motorista e serralheiro. Que Deus abençoe vocês aí. E o meu amigo Claudinei taxista, que Deus abençoe os taxistas também, tá? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra ao qual passas a possuir, e tiver lançado de diante de ti muitas nações, os heteus, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus te tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Bom, Gerson, esse Deus aí é esquisito, né? Poxa, se você for olhar desta maneira, com um olhar humano, é verdade. Eu vou concordar com você. Pensa o seguinte, você está indo num lugar que tem gente, certo? A sua compreensão de Deus te diz que aquele lugar onde aquele pessoal está é seu. É a terra prometida, é a sua terra prometida. Você entendeu assim, certo? Vai dar conflito, vai dar problema, vai ser guerra. Nós estamos em guerra até hoje, né? Só olhar aí os limites aí das nossas fronteiras aí. Hoje não é mais faca no bucho, né? Tem outras armas mais sofisticadas aí. Mas naquele tempo era espada passando para lá e para cá, tá? Então isso aqui vai dar muito problema, muito conflito. Já tem gente lá. E aí esses humanos aqui, este povo, né? Essas tribos estão se organizando e entenderam que aquela terra pertence a eles, tá? Lembra lá do Abraão? O Abraão comprou um campo. Nesse campo ele fez um cemitério e tal. Então, pois é, vai dar problema aí, tá? E o problema tá lá até hoje. Pesquisa aí, você vai ficar impressionado o que os territórios de Israel, a faixa de Gaza, a Palestina, aquelas regiões ali no entorno, pesquisa aí, você vai ficar impressionado a quantidade de conflitos que tem ali, tá? Não farás alianças com elas, nem terás piedade delas, não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e os seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas os afastariam do teu filho de mim, para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e vos destruiria rapidamente. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus bosques sagrados e queimareis no fogo as suas imagens de escultura. O Moisés está tendo uma posição bastante dura, porque ele está introduzindo um novo conceito religioso de uma divindade única, e para isso ele vai ter que executar tudo isso aqui que está escrito aqui, né? Tá? Então se eu tiver lá, copo d'água maravilhoso que hidrata os meus rins, eu ia ser amassado, tá? Irmão Gerson ia ser amassado.
tá? Então é uma organização religiosa, é uma organização de rituais religiosos, de um povo, de uma cultura, de uma tradição, né? Então, de dogmas. Então esses conflitos que aconteceram aí, vamos pôr aí uns 1500, 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos, isso aí foi pesado, tá? Se você for pesquisar na história, você vai ficar impressionado do que era feito nessas guerras tribais aí, tá? Você vai ficar assustado. Quando eu pesquiso, tem hora que dá ânsia de vômito, porque o negócio é pesado, tá? Pois tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fostes o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu para seres mais numerosos do que todos os outros povos, pois éramos menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa de servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos, e que retribui diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com aquele que o odeia, retribuindo-lhe prontamente. São ensinamentos que vão dizer assim: se você está com Deus, você vai se dar bem; se você não estiver com Deus, você vai se dar mal. É isso. Eu resumi, tá? Basicamente é isso. Eu acho que, se eu não me engano, aqui no Deuteronômio vão ter bênçãos e maldições mais para frente aqui. Se eu não me engano, é em Deuteronômio mesmo. Acho que mais para frente aqui vai ter um capítulo que vai falar sobre as bênçãos. Aqui vai falar sobre dízimos, né? Tem um lugar aqui que vai falar sobre vingador de sangue de novo. A gente já falou isso lá nos outros livros, né? Vai falar nos números. Nossa, vão ser feitas repetições aí de várias coisas, das leis. Vai falar da crucificação, vai falar de todas essas questões aí ainda, tá? O livro de Deuteronômio é isso mesmo, ó. Lá no capítulo 28 vai falar sobre as bênçãos e as maldições. O livro de Deuteronômio vai até o capítulo 34 e depois vem o livro de Josué, o sucessor de Moisés. Portanto, guarda os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Se ouvires estes juízos e os puseres em prática, o Senhor teu Deus manterá a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do seu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, a cria das tuas vacas e a cria das tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais, para que lhe pôs esta terra que lhe daria. Percebe que aqui estão sendo falado sobre as bênçãos, né? Geralmente hoje se prega muito sobre prosperidade, principalmente nas igrejas neopentecostais, vão falar muito de prosperidade aí, né? Todo mundo quer dinheiro, né? Isso é fato, né? Eu estou desempregado, eu quero dinheiro. Se você puder me dar um pix de 1 bilhão, eu aceito, tá? Eu sou uma pessoa humilde, pode ser só 1 bilhão, tá tranquilo para mim. Então todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer ter posses. Tá? Todo mundo quer marcar um pedaço de chão e falar assim: esse chão é meu. Mesmo que um dia a terra abra a sua boca, me engula, mas eu quero falar assim: esse chão é meu, essa parede é minha, essa Bíblia é minha, esse smartphone é meu. A gente tem esse costume de falar que as coisas são nossas. Vou contar um segredo para vocês. A gente só está tomando conta por enquanto, tá? A gente só toma conta, depois, tá? O Cronos não nos perdoa, tá? Vai chegar uma hora que a gente... Esse é o segredo aí, tá? Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. O Senhor desviará de ti toda enfermidade, ele não te afligirá com as terríveis doenças que a conhecestes no Egito, antes os porá sobre todos que te odeiam. Ou seja, se eu estou com Deus, as coisas boas vão vir para mim. Quem não está com Deus, as coisas ruins vão ir para eles. Isso é uma filosofia religiosa bastante interessante, né? Quem não quer se dar bem? Quem não quer ser salvo? Poxa vida! Salvar seus filhos, salvar sua esposa, sua mamãe, seu papai, quem não quer? Né? Todo mundo quer. Então são estratégias que vão sendo ditas ao povo dia após dia, em eventos após eventos,
para que isso comece a ser enraizado culturalmente, psicologicamente, e você entendeu, opa, se eu seguir esse Deus aqui eu vou me dar bem, se eu não seguir eu vou me dar mal, tá? É meio que um marketing, uma propaganda, né, da nova religião aqui, está sendo instituída uma nova religião aqui, tá? Eles estão se organizando aí. Exterminará todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Não é esquisito você ler um texto desse, né? Exterminará. Você já exterminou alguém hoje? Olha que, né, não é pesado? Exterminará todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Não olharás para eles com piedade. Eu acredito que Deus é amor, misericórdia e justiça. Lá do Novo Testamento. Eu acredito. Agora, esta filosofia pesada é um período arcaico, um período de guerras, um período de tomada de territórios. Então, não pode ter misericórdia. Era isso que era pregado aqui. Não olharás para eles com piedade, não servirá aos seus deuses, pois isso seria uma armadilha para ti. Talvez diga no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu. Como poderei conquistá-las? Delas não tenhas medo, não deixe de te lembrar do que o Senhor teu Deus fez ao faraó e a todos os egípcios. Viste com seus próprios olhos as grandes provas e os sinais e as maravilhas e a mão forte, o braço estendido com que o Senhor teu Deus te fez sair. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus enviará entre eles vespões, até que pereçam, e os que ficarem se esconderão de ti. Não te espantes diante deles, pois o Senhor teu Deus está no meio de ti. Deus grande é e terrível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de uma vez só, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. O Senhor teu Deus os entregará a ti e lhes infligirá profunda perturbação até que sejam destruídas. Também entregará nas tuas mãos os teus reis e apagará sua memória debaixo dos céus. Ninguém se poderá resistir até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás no fogo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que haja nelas, nem os tomarás para ti, para que não sejas iludido, pois é a abominação ao Senhor teu Deus. Não introduzirá tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão a gente vai entender que a gente tem que sair por aí massacrando as pessoas, tá? De outras filosofias religiosas. Ah, ele pensa diferente de mim. Ah, o irmão Gerson está lá, ó, cultuando o copo d'água que hidrata os rins. Ele tem que ser amassado. A gente tem que tomar uma certa cautela quando a gente analisa um texto desse. Pensa comigo, um ser humano que é um líder religioso, poderosíssimo. Você olha para ele e fala, opa, esse é meu mestre, meu guia. Pensa, Moisés. E ele precisou introduzir verdades na cabeça desse povo, para que esse povo seguisse a ideologia de Deus que o Moisés estava pregando. Um Deus único, o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, né, o El Shaddai, né? Ele pega todos esses títulos, incorpora numa única divindade, ou seja, o Deus que existe, o Deus que é perfeito, o Deus que é grandioso, é esse Deus aqui. Vamos seguir esse aqui, as regras são essas aqui, quem está comigo, e quem não está comigo, vamos amassar. Então, eu ia seguir, claro, né? Tenho família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, irmãs, esposa, filhos, e aí? Você ia seguir ou você ia... Mas Moisés, não estou gostando dessa ideia sua. Amassa esse cara. Ele está indo contra os nossos princípios. Tá? É isso. A gente tem que tomar uma certa cautela. É um texto muito antigo. Hoje a gente tem que respeitar, é o que a gente trabalha aqui, respeitar todas as filosofias religiosas. Todas as filosofias religiosas merecem o meu respeito. Irmão Gerson, não gosto. Pois é, respeite.
Fica quietinho na tua, não julgue, não jogue pedra, não atrapalhe, não incomode, deixa o pessoal trabalhar, faz sua parte, eles vão fazer a parte deles. É assim que trabalha, tá? Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Deixa eu ver aqui, vai pela hora, acho que a gente consegue fazer mais um capítulo aqui. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor, com juramento, prometeu aos vossos pais. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar. Então, ou seja, está falando aí sobre o período aí em que o povo teve que percorrer ali no deserto durante esse deserto, esse 40, né? Esse 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, né? Essa preparação aí. Versículo 3. Ele te afligiu e te deixou com fome. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem. Olha, Jesus fala isso, né? Não só lá na sua tentação no deserto. Olha que interessante, está falando de deserto, e aqui o Moisés está dizendo assim, ó, não só de pão vive o homem. Olha que interessante, em Deuteronômio capítulo 8, né, no versículo 3, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Jesus fala desse jeito, com coisinha. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Reconhece, portanto, em teu coração que, como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Entendeu? Se você andar fielmente naquilo que foi pregado e ensinado, você vai se dar bem. Se não, você vai se dar mal, tá? Gente, é Moisés, tá? Se você não gostou, reclame com ele depois. Eu não tenho nada a ver com isso. Moisés que escreveu, é atribuído a Moisés, tá? Então você vai ter que reclamar com Moisés aí. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres, pois o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes. Aqui ele está fazendo a propaganda do lugar, né? Lá tem terra boa, tem água, né? A gente vai se dar bem financeiramente, lá vai ter recursos, tá? Fontes de água, mananciais profundos, né? Vales, montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, azeite, mel, terra que comerás pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e cujas montanhas cavarás o cobre. Olha como é que tem riquezas na terra, tá? Comerás de fartura, bendizendo ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda de não te esquecer do Senhor teu Deus, não cumprindo os teus mandamentos, os juízos, os estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, de teres edificado boa casa e habitando nelas, e depois de se multiplicarem as tuas vacas, suas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro, e tudo quanto tens, se ensorbebeça o teu coração, esqueça do Senhor teu Deus. Cuidado, está dizendo, então, dando uma advertência, cuidado quando você estiver bem, para você não se esquecer de Deus, tá? Você presta atenção. Cuidado, não só de pão viverá o homem, lembra, está escrito aqui, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Às vezes a gente vai ter que sair de alguns lugares porque a gente está sendo escravo, tá? Presta atenção, tá? Às vezes nós vamos ter que sair de dentro da nossa casa, de dentro da nossa família, de dentro da nossa empresa, de dentro da nossa comunidade, porque pode ser que essas coisas estão nos tornando servos, escravos, e Deus nos criou para sermos livres, livres para escolher, livres para viver a vida da melhor forma possível, tá? Nós somos livres, tá? Aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida e sem água, onde fez jorrar água para ti, água da pedra dos rochedos, né? Tá relembrando, rememorando aí tudo que eles passaram durante esses 40 anos no deserto. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de se humilhar e provar, e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço, foi o meu braço, né, o meu intelecto, a minha força me proporcionou esta riqueza. Poxa, eu sou muito bom, eu me dei bem, eu fiz um canal no YouTube,
Eu tô mais famoso que o Mr. Beast. Mr. Beast, cuidado comigo, eu sou bom. Gente, toma cuidado, tá? Cuidado com essa soberba aí, tá? Cuidado, toma cuidado. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, como se viu. Gente, é tão bonito quando você vê alguém vencendo na vida por causa da dedicação do seu trabalho, do seu esforço, do seu conhecimento, do seu aprendizado. É muito bacana. Nossa, essa semana, deve ter um mês, a gente ficou muito feliz com a conquista da Márcia, né? Conseguiu comprar a casa própria. A Jéssica e o Diego que se casaram, né? A nossa filha, a Jéssica de Oliveira, nossa filha sobrinha, que montou a sua barbearia. A gente fica tão feliz, poxa vida, né? A pessoa vencendo, conquistando aí seu espaço, a gente fica numa alegria muito grande aí, né? O meu cunhado Pablo dando aula, né? O Nilson e o Vitor, que são microempreendedores, né? Trabalham com higienização de piscinas. Nossa, é uma alegria tão grande, né? Poxa vida. O Silvio Natalino, professor de violão, está vindo aqui, está utilizando assim o seu dom para ajudar as crianças e os jovens aqui do Instituto. Nossa, é uma satisfação, uma alegria tão grande. E ele fica tão feliz quando ele vê os meninos tocando o instrumento. A gente tem os vídeos aí, vê aí os vídeos dos meninos tocando instrumento aí, que satisfação, que alegria, tá? A gente só tem que agradecer. Mas se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, servindo a outras coisas, oh, grandioso copo d'água que hidrata meus rins, maravilhoso copo d'água, muito obrigado. É isso que ele está dizendo. Se a gente escolheu o Deus YHWH, é para seguir o Deus YHWH. Não te esqueças do Senhor teu Deus e de andares após... Não se esqueça, não pode andar após outros deuses, servindo-os, adorando-os, prostrando. Protesto hoje contra vós que certamente perecereis. Vai apodrecer, vai estragar, vai morrer, vai definhar, vai adoecer. Está dizendo aqui, tá? Como as nações que hoje o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, pois não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. É isso. São as ordenanças aí do Moisés. Esse livro é atribuído a Moisés, então a gente entende que foi Moisés que escreveu, tá? A gente não consegue provar Moisés fora da Bíblia. Não se encontra nenhuma inscrição. Lá no Egito tem o tal do papiro de Pulver, mas não se fala de o Moisés veio aqui e tirou o povo, né? Fala de um conflito entre os escravos ali, né? Um problema que tiveram com os escravos, mas não se sabe exatamente quem fez isso. Olha, nós temos mais uns 8 minutos, 7 a 8 minutos. Vamos ver se a gente consegue avançar mais um pouco aqui. Capítulo 9, versículo 1. Ouve, ó Israel, hoje passará o Jordão para entrares e possuir a terra, as nações maiores e fortes do que tu, cidades grandes, muradas até o céu. O povo é grande e alto, filhos dos Enaquins, são gigantes, né? Pessoas de 2 metros e tanto, 3 metros de altura, pessoas fortes, igual o irmão Gerson, parrudos, fortes, bonitos, morenos, né? Bonitos e morenos e um pouco mais de cabelo, é claro. Quem poderá enfrentar os filhos de Enaque? Sabe, porém, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti como um fogo consumidor. Ele os destruirá e os derrubará diante de ti, e tu cedo os expulsarás e os desfarás, como o Senhor te prometeu. Quando o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, não digas em teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Antes é pela impiedade dessas nações que o Senhor as expulsa diante de ti. Então, assim, ou seja, eu tenho o direito de expulsar essas nações porque eles são um povo impiedoso. Essa é a justificativa aqui, tá? Eles estão seguindo outras coisas, eles são de outra doutrina, eles vestem outra roupa, eles não são marrons como eu, não têm o corte de cabelo que eu tenho, não seguem a doutrina que eu sigo, né? Não acreditam no Deus que eu acredito, então eles são para mim impiedosos. Eu sou piedoso, eu sou maneiro, mas eles não são tão legais assim, tá? Versículo 5. Não é por causa da sua justiça, nem por causa da retidão do teu coração. Não é por causa de mim, não. Que possuis a terra, mas pela impiedade dessas nações que o Senhor teu Deus as expulsa de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é porque eu sou legal, não, tá?
É porque foi feito um juramento aí, né, para expulsar aí esses povos que para mim são impiedosos, tá? Sabe, portanto, que nem é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuir, pois é povo rebelde. Agora Deus está falando na minha cara, eu sou um cara rebelde. Lembrai-vos e não vos esqueceis de que muito provocaste a ira do Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até que chegaste a este lugar, fostes rebeldes contra o Senhor. Já em Horebe, tanto provocaste a ira do Senhor, que ele se irritou contra vós para os destruir. Subindo eu ao monte e receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Fiquei no monte 40 dias, 40 noites, sem comer pão nem beber água. O Senhor, 40 dias, 40... Olha, toda essa simbologia tá aí, tá? É uma preparação, é um momento, é uma aridez, é um algo espiritual, é um despertar, né? É uma preparação. Jesus passou 40 dias no deserto, Moisés aqui 40 dias, 40 noites, 40 dias de dilúvio, 400 anos de escravidão, 40 anos perambulando, são todas essas simbologias aí em cima dos números aí. O Senhor me deu as duas tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado convosco no monte do meio do fogo, num dia de reunião. Você pode entender que as pedras, as tábuas foram lavradas, preparadas como uma tábua mesmo, mas só feitas de pedras. Eu consigo entender que o dedo de Deus foi o próprio Moisés, tá? Eu consigo entender que o próprio Moisés é considerado o dedo de Deus. O Moisés escreveu nas tábuas, ele ouvia, ele estava contemplando, ele estava tendo um vislumbramento de algo a mais, de algo superior, de algo espiritual. Então ele escreveu nas pedras os 10 mandamentos, as leis, as ordens, os estatutos, as ordenanças. Eu penso que o Moisés é a simbologia aí do dedo de Deus, tá? Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as pedras, as tábuas de pedras, as tábuas da aliança. O Senhor me disse: levanta e desce depressa, porque o povo que tiraste do Egito já se corrompeu, cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado e fizeram para si uma imagem fundida. Lembra lá do bezerro? Nossa, nós falamos sobre isso. O Moisés estava demorando, pensou: faz um bezerro, faz um negócio para nós adorar. O irmão Gerson está lá com seu copo d'água que hidrata os rins. A gente não tem nada. Fizeram um bezerro de ouro. E o povo se corrompeu aí, estava tentando retornar à sua cultura antiga e sua forma religiosa dos mais antigas aí, tá? O Moisés está introduzindo algo novo. A gente já está acostumado com algo velho, então por que não a gente adorar um bezerro de novo? Por que não, né? Moisés sumiu. Disse-me ainda o Senhor: atentai para este povo e vi que é rebelde. Deixa-me que o destruas e apague o nome de debaixo dos céus. Farei de ti nação maior e mais numerosa que esta. Então me virei, desci do monte, ardi em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam nas minhas mãos. Olhei e vi que havias pecado contra o Senhor vosso Deus, fazendo para vós um bezerro fundido. Quase que eu falei besteira aqui. Dá para entender, né? Fundido, né? Deu para entender, né? Não parece que eu falei negócio aí, tá? Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Tomei então as 2 tábuas e os arrojei nas minhas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. Depois prostrei-me perante o Senhor, como dantes 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, por causa de todo o vosso pecado que havia cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Temi por causa da ira do Senhor, e que o Senhor tanto estava irado contra vós para vos destruir. Mas ainda dessa vez o Senhor me ouviu. Então ele teve que fazer uma oração muito fervorosa por causa do povo. A ira e o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Mas também orei por Arão nesse mesmo tempo. Tomei a obra do vosso pecado e o bezerro que fabricaste eu atirei no fogo e o esmaguei, moendo-o bem até que se desfez em pó. Interessante, né? Se a gente colocar um metal como o ouro no fogo, ele não se torna pó, ele derrete, depois ele vai se solidificar de novo. Aqui foi feita alguma coisa interessante, né? É como se o ouro tivesse se tornado um pó, mas no fogo. É interessante que foi feita alguma coisa aqui, né? Lancei o pó no ribeiro que descia do monte, também em Tábera e em Massá e em Quibete Atavã, provocastes mais a ira do Senhor. E quando o Senhor vos ouviu desde Cádiz Barneia,
dizendo: subi e possuir a terra que vos dei, fosse rebelde ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes sua voz. Fostes rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Sempre essa rebeldia. Eu e você, você e eu. Olha aí para o mundo, abre a janela, olha lá para fora. Quanta rebeldia há no mundo. Pessoas boas sofrendo, pessoas más prosperando. A gente olha lá para Brasília e não entende muito bem. É interessante, né? Poxa, a gente passando o maior perrengue. Quando a gente falou na reunião de grupo aqui, a gente passando esse perrengue e tem gente comendo coisa boa e se dando bem em cima da vida dos humanos, vida dos brasileiros aí. Tá? Não tá fácil não. Você que é comerciante, você vai me entender muito bem. Você que tem uma empresa, você me entende, tá? Prostrei-me perante o Senhor 40 dias e 40 noites, porque o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, não destrua o teu povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tirastes não diga: o Senhor não foi capaz de introduzi-los na terra que lhes tinha falado. Ele os odiava e por isso os tirou daqui para os matar no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Estender as mãos é uma forma de oferecer ajuda, né? É interessante, muito interessante, como que essas narrativas tão antigas têm feito tanto sentido nos dias atuais aí. E é isso, nós vamos parar por aqui hoje. Anotem no seu caderno, nós vamos parar no capítulo 10, né? Que a gente consiga aí dar continuidade no próximo encontro. A partir daqui tinha uma cola que acabou colando a frente do caderno. Então, o próximo encontro é capítulo 10. Capítulo 10, tá? Agradecemos a você que está conosco, você que tem acompanhado os nossos trabalhos. Se você puder se inscrever no nosso canal, saiba que você está ajudando uma obra social com crianças, adolescentes e jovens. A gente não tem condição de atender mais ninguém. A gente abriu uma exceção para mais 2 pessoas, né? Nós estamos no nosso limite, nos nossos recursos humanos. A gente tem condição de cuidar, de ajudar, de apoiar 45, tá? Não tem como a gente atender mais, por causa de recursos humanos e recursos financeiros. Mas a gente está muito agradecido com o trabalho que está sendo feito, né? Com o almoço, com o lanche, com as oficinas, com as dinâmicas, com os passeios, com tudo que está sendo oferecido aqui. E nós estamos muito gratos pelos nossos apoiadores e por nossos inscritos. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este momento especial, que nós possamos ser gratos a esse Deus que é amor, misericórdia e justiça, e agradecer a Jesus Cristo pelo teu sacrifício há 2000 anos atrás. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu, gente. Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia. Amém.